capítulo 33 de Jeremias. Vamos ler versículos de 1 até 3. Diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e firmou. Seu nome é Senhor. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tem algumas versões que dizem: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos orar. Senhor, dependemos totalmente de Ti, Senhor. Somos vaso de barro nas Tuas mãos e dependemos agora que o Teu Espírito Santo nos use para esse momento, para que possamos realmente ouvir a Tua palavra, porque o único sentido que temos aqui é que o Senhor fale conosco, que nós não voltemos, ó Deus, para as nossas casas do mesmo jeito que saímos, mas com o coração aquecido pela Tua palavra, com a direção vinda do Senhor, ó Deus, para as questões da nossa vida. Fale conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra do Senhor veio a Jeremias lhe dando um direcionamento, dizendo assim: clame a mim, clame a mim. Se tem uma coisa que a Bíblia continuamente nos exorta a fazer, é clamar ao Senhor. O Israel, no domingo passado, falou sobre Deuteronômio, que significa a repetição da lei, A lei se repetiu, e foi importante se repetir no livro de Deuteronômio. Mas, quando se fala de orar na Bíblia, nós vemos continuamente repetições de que nós devemos orar. E nós encontramos Jesus nos ensinando a orar. E nós encontramos na Bíblia toda modelos de oração, e mais modelos, é o modelo de Daniel, da forma de orar, é o modelo de Isaías, como devemos orar, e nós temos exemplos de oração, a oração feita por Jesus, a oração intercessória por nós. Oração nós encontramos quase que na Bíblia inteira, oração de Moisés. O que não nos falta, ou nos faltam, são exemplos de oração e de como devemos orar. E não nos faltam também exortações de que devemos orar, quase que o tempo todo na Bíblia. No entanto, a oração é alguma coisa muito negligenciada pela Igreja do Senhor, Tanto que nós percebemos que os cultos de oração são aqueles cultos em todas as igrejas no mundo. A gente escuta essa reclamação. São os cultos menos frequentados, E quando a gente convida alguém para orar, muitas vezes a pessoa não tem tempo para orar. E oração para nós é um alimento necessário. Jesus, ele orava continuamente. Jesus, sendo filho de Deus, ele orava pela manhã, de madrugada, ele orava durante o seu caminhar, durante o dia, ele orava junto com os apóstolos, ele orava sozinho, de vez em quando ele encontrava um lugar isolado, na campina para orar, ou no monte para orar. Quando a gente vê os profetas, o profeta Elias, quando alguém queria encontrá-lo, provavelmente iria encontrá-lo no monte, buscando a Deus e orando ao Senhor, pedindo que as bênçãos de Deus viessem sobre aquela nação. Temos o caso icônico do profeta Elias,
orando com a cabeça entre os joelhos, numa posição de humilhação, pedindo chuva para aquele povo que não via chuva há 3 anos, e dizendo para o seu moço, né, o seu ajudante, que subisse a montanha e olhasse para ver se estava vindo chuva, e 7 vezes o moço foi até lá, até que ele volta e diz: olha, eu vi a nuvem do tamanho da mão de um homem, e Elias diz: vai chover, vamos correr, porque vem grande chuva. É interessante por que a Bíblia tem que nos falar continuamente que nós devemos clamar ao Senhor e orar ao Senhor? Por quê? Nós temos um trabalho que fazemos aí uma vez por mês, lá no centro de Curitiba, no projeto Gênesis, né? E a gente abre a porta para alimentar, oferecemos um alimento para os moradores de rua, e a gente não precisa sair pelas ruas para dizer e quase que obrigar a pessoa a chegar lá para se alimentar com aquele prato. Mas quando abrimos as portas, já tem as 80 pessoas ali, esperando para se alimentar. Agora, por que para orar, que é um alimento da alma, que é o alimento que nos faz fortes, é preciso quase que a Bíblia toda, praticamente implorar e dizer: ore, busque a Deus, clame ao Senhor. Nós encontramos aqui, nesse texto, Deus falando para o profeta Jeremias: clama a mim. E Jeremias estava numa situação de adversidade tremenda, porque Deus queria mostrar que não importa o tamanho da adversidade, não importa o tamanho da luta, é nossa obrigação recorrermos ao Senhor. O texto de Jeremias diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela 2ª vez: clame a mim. Porque não existe situação neste mundo que Deus não esteja disposto a ouvir e a responder. Nós devemos nos apegar à oração como aqueles que se apegavam aos chifres que estavam em cada canto do altar do Senhor, porque havia uma promessa de Deus e uma palavra do Senhor, que qualquer pessoa jurada de morte, qualquer pessoa perseguida, que entrasse na casa de Deus e colocasse suas mãos no chifre do altar, não poderia ser tocada por ninguém, e ali estaria protegida. E orar é se segurar naqueles chifres do altar, reconhecendo que a oração nos protege de todos os perigos que possam haver. Deus também providenciou cidades de refúgio. Quando uma pessoa estava sob perigo de morte e entrasse numa cidade de refúgio, ela não poderia ser tocada dentro daquela cidade. E nós, povo de Deus, em qualquer circunstância, estando na prisão, mesmo estando nas mandíbulas da morte, nós podemos clamar ao Senhor. E a promessa do Senhor é que Ele vai nos responder, né? Nós temos alguns exemplos, né, de pessoas que clamaram em situação limite. Os irmãos se lembram do profeta Jonas? O profeta Jonas, ele desobedeceu a Deus, ele fugiu do Senhor, ele foi por um caminho contrário àquele que era da vontade de Deus, porque Deus disse assim: vai lá e pregue contra a cidade de Nínive. E ele fugiu para Jope, para pegar um navio, para ir para Tarsis. Os marinheiros o jogaram e o Jonas naufragou, né? E foi engolido por um grande peixe. Estava na barriga, nas entranhas do peixe,
estava envolvido com aquele cheiro de peixe, do estômago do grande peixe. Estava ali sendo atacado pelo suco gástrico, emitido pelo estômago daquele peixe. Na circunstância mais adversa que alguém poderia imaginar. E a palavra de Deus diz o quê? Que lá das profundezas, às portas do inferno e da morte, clamei ao Senhor. E Ele me ouviu. É assim que diz o Jonas. Não tem situação difícil. Não tem situação complexa demais para Deus. Quando o coração se volta para o Senhor e toma a decisão interior mais profunda, mesmo no meio da adversidade, de obedecer a Deus, de fazer o que é certo. E lá das profundezas nós podemos clamar ao Senhor, e Ele vai nos atender. Nós nos lembramos também de Manassés. Manassés foi um homem que chegou a consultar os médiuns, os feiticeiros da sua época, um homem que lidou com o ocultismo, um homem que colocou no fogo os seus filhos e os dedicou a Moloque. Um homem depravado, um homem que andava no sentido contrário do seu pai, porque o pai dele tinha destruído os ídolos, e ele levantou os ídolos e se tornou um homem maligno, a tal ponto que Deus pesou a mão, e quando veio aquele rei inimigo, colocaram ganchos em Manassés, arrastaram Manassés, humilharam aquele rei, colocaram ele numa jaula, e o estavam conduzindo na direção da cidade inimiga. E o que diz a palavra de Deus? De dentro daquela jaula, com ganchos, colocado nele, humilhado, ele lembrou-se do Senhor. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor o ouviu. E o Senhor converteu aquele coração, para mostrar que não existe pessoa ou circunstância que quando clama ao Senhor, o Senhor não possa resgatar e restaurar. Quando diz aqui no profeta Jeremias, clama a mim, Deus está querendo nos ensinar que em qualquer situação, em qualquer circunstância, na situação mais adversa, quando você está fugindo de Deus e recebendo as consequências, como Jonas, você pode clamar. E se você foi a pessoa, ou é a pessoa mais depravada desse mundo, está sendo humilhado, está enjaulado, está cheio de ganchos de morte, você ainda assim pode clamar a Deus. E Deus vai responder. Temos o caso do rei, que o profeta Isaías chegou para ele e disse assim: arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. Era o próprio Deus que tinha falado para Ezequias que ele morreria, que aquela doença dele era para a morte, e que ele não iria sobreviver. E diz a palavra de Deus que o rei se voltou para a parede, que é até um símbolo, de estar numa situação sem saída. E ele clamou ao Senhor. Creio que é o pior tipo de clamor, é quando você clama pedindo para que Deus revogue o seu próprio decreto, porque quem tinha falado que ele morreria? Deus. E ele chega diante de Deus chorando, e diz: Senhor, lembra-te de mim, lembra-te do que eu fiz, lembra-te da minha vida, e eu te peço
que me livres da morte. O profeta Isaías tinha acabado de dizer que ele morreria. Só que nesse intervalo, enquanto o profeta estava saindo do palácio, ele voltou-se para a parede e clamou ao Senhor. E antes que o profeta fosse embora, Deus falou ao profeta: volte lá e diga ao rei, eu ouvi a oração dele, e diga que eu lhe concedi mais 15 anos de vida. Deus revogou o seu próprio decreto. Por quê? Porque alguém clamou, sabe? Um dia o Senhor Jesus falou assim: porventura, quando voltar o Filho do Homem, que seria Ele mesmo, encontraria fé na terra? E alguns imaginam que Jesus está dizendo: será que vai ter alguém lá na sua janela orando, lá na sua igreja clamando, lá na sua casa pedindo misericórdia, intercedendo pelos perdidos? Ou será que haverá um esfriamento tão generalizado no mundo que não haverá uma janela de oração para que a luz do Senhor e a esperança do Senhor se mantenha sobre a humanidade? Clama a mim, é a palavra do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. É a palavra de Deus. Isso é um chamado de Deus para a nossa igreja. Não tem outro caminho para que nós possamos vencer a não ser o caminho do clamor. É o clamor pelo filho, é o clamor pelo neto, é o clamor pelo marido, é o clamor pela esposa, é o clamor pelos familiares, é o clamor pela sociedade, para que Deus venha, promova um avivamento, promova um despertamento pessoal, um despertamento dentro da casa, um despertamento na sociedade. É resultado do clamor que o Senhor promete que ouviria e responderia. Como que está sendo a sua vida de oração? Né? Como que está sendo? Aquela oração insistente, aquela oração convicta. Nós encontramos aqui este homem na prisão e Deus fala: clama a mim. Porque muitas vezes nas situações adversas da vida nós desanimamos e não clamamos ao Senhor. Nós não fazemos como o filho pródigo que lá distante, querendo comer as bolotas dos porcos, ele se lembra que tem um pai amoroso e ele diz consigo mesmo: me levantarei e irei até ele, clamarei e pedirei que me trate pelo menos como um dos seus servos. E aquele pai amoroso recebe aquele rapaz, o filho, ele lhe dá presentes e o restitui como filho na sua casa, porque ele se lembrou de voltar, de ir ao pai, de falar ao Pai: clama a mim e responder-te-ei. A promessa da resposta de Deus. Nem sempre a resposta será do jeito que nós queremos, né? Existem situações que Deus respondeu de uma forma diferente. Paulo pediu assim: tira esse espinho da carne que está me machucando. E Deus lhe responde: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo diz: me gloriarei então nas minhas fraquezas, para que a graça de Deus se manifeste através de mim. Jesus mesmo chegou: Pai, se for possível,
afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, porém a tua vontade. Clama a mim, clame conforme a palavra, clame conforme o propósito de Deus, clame conforme as suas necessidades, porque nós temos um Deus que prometeu que Ele nos responderia. Só que Ele vai além, Ele diz assim, além de te responder, o que Ele vai fazer? Clame a mim e responder-te-ei, e está adicionando algo, né? Lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Eu vou lhe responder e eu vou lhe dar de bônus algo muito maior, que é o descortinamento dos propósitos secretos de Deus para a sua vida. Clama a mim e responder-te-ei, e te anunciarei ainda coisas ocultas, mistérios, que você não sabe. Tem uma tradução interessante que diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas que estão em fortalezas. Eu vou derrubar essas fortalezas que te impedem de conhecer o meu propósito, que te impedem de conhecer a minha vontade, coisas ocultas que não sabes. Uma vez o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele disse assim, olha, que os sábios desse reino me digam o sonho e a interpretação do sonho. Daí eles perguntaram, mas diga-nos o sonho que ele te dá a interpretação. E o rei falou, não, vocês vão ter que me dizer o que eu sonhei e ainda me dar a interpretação. E por decreto, todos os sábios do reino morrerão, se vocês não me mostrarem esse mistério. E o profeta Daniel, o que ele fez? Ele chamou seus amigos, convocou uma reunião de oração, e chegou diante de Deus e disse, Senhor, Tu que sabes o misterioso e o oculto, Tu que tens todo o poder, revela-nos. E Daniel revelou ao rei o sonho e a interpretação, porque a palavra de Deus diz o quê? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Andar com Deus, andar em oração, é Deus abrir o nosso entendimento para mostrar o caminho que nós devemos seguir à frente e nos livrar dos perigos e nos conduzir pela vida, nos revelando aquilo que devemos fazer e nos mostrando os perigos dessa vida, para que a gente se desvie deles, porque Ele é poderoso para o fazer. No capítulo 5 de Apocalipse, João teve uma visão, e ele viu um livro, e um anjo gritando, quem é digno de abrir o livro e romper os selos? Dentro daquele livro estavam os mistérios de Deus para a humanidade, e ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e romper os selos. E diz a palavra de Deus, João fala assim, eu, João, fazia o quê? E eu, João, chorava muito, porque não havia ninguém digno de pegar no livro e romper os seus selos. E aquela oração de João, oração líquida de lágrimas, porque muitas vezes Deus quer ver
a contrição do coração e a nossa oração transformada em lágrima que cai no altar do Senhor, aquela oração cheia de lágrimas de João, teve uma resposta, porque alguém disse: eis que o leão da tribo de Judá, o cordeiro, ele venceu, e ele é digno de pegar o livro e abrir os seus selos, e romper os seus selos, e mostrar o que está escondido, o que está oculto, e fazer andar e desenvolver a história escatológica da humanidade. Porque ele transformou suas orações em lágrimas. Sabe, falta em nós esse impulso do clamar. Sabe por que você tem lá um parente, um filho, um neto, um vizinho, um amigo, uma circunstância que ainda não foi modificada? Porque você não chegou ao ponto ainda de transformar suas orações em lágrimas diante do altar e da presença do Todo-Poderoso, que mostra o oculto, que mostra o caminho e que reverte qualquer situação. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Os irmãos estão entendendo a importância da vida de oração, da oração no quarto, em oculto, diante de Deus, da oração na igreja, junto com os irmãos, oração em conjunto que transforma as circunstâncias. Lembra-se do rei que estava cercado de todos os lados, Josafá. E ele chama o povo, e em uníssono o povo passou a clamar ao Senhor, e Deus lhe responde, diz: olha, você não vai ter que lutar nessa batalha vocês vão cantar, nessa batalha vocês vão louvar, nessa batalha vocês vão adorar, e eu mesmo me encarregarei do inimigo. Povo unido, cantando, louvando, adorando, e o diabo correndo, fugindo, por causa de um povo que ora em uníssono, que canta em uníssono, juntos. A palavra de Deus diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, orando, quando Deus derrama do seu Espírito Santo. A palavra de Deus diz que estavam todos reunidos, uníssonos, louvando, falando com Deus, e Deus move o lugar em que estavam reunidos, e os apóstolos são soltos da prisão. É o poder do clamor. Se você não quer receber nada de Deus, não clame, não busque o Senhor. Mas se você quer algo do Senhor, priorize vida de oração, vida com Deus. Por quê? Jeremias estava na prisão e diz que, vamos ler ali no versículo 1, Jeremias ainda estava na prisão, no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Vamos ver o que Deus falou na primeira vez? Na segunda vez, Deus falou o quê? Clama a mim e responder-te. Mas se nós voltarmos no capítulo 32,
No versículo 26, vamos ver o que está escrito ali. Diz assim, Jeremias 32, 26. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Se tem uma coisa que Deus odeia, é a incredulidade. Quando Deus fala com o profeta, ele diz assim: eu sou o Deus de toda a humanidade, o Deus todo-poderoso, eu sou o Senhor. Porventura tem alguma coisa que seja difícil demais para mim? Porque aquele que se aproxima de Deus e duvida, lá no livro de Tiago diz que não receberá do Senhor coisa nenhuma. Porque é importante que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Está escrito isso em Hebreus. E que é galardoador daqueles que o buscam. Não existe nada difícil demais para Deus. É por isso que você tem que clamar ao Senhor. Quando você vai até o Senhor, você vai na porta certa. Quando você vai até o Senhor, você vai na certeza de que Ele vai te responder. Quando você vai até o Senhor, você deve ter certeza de que Ele te dará, não aquilo que você pediu, mas muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos. É o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças. Por isso que a oração não pode ser tímida, incerta, temerosa. A porta da oração está aberta para nós o tempo todo. É a porta que pode transformar toda a nossa vida. Porque não tem nada difícil demais para Deus fazer. Pense aí numa coisa difícil. Pense numa coisa impossível. Pense. Deus pode te dar. Deus pode modificar. Deus pode transformar. Porque não existe impossíveis. E nada é difícil demais para Ele. Por isso que Ele disse para o profeta: clama a mim. Clama a mim. Jesus um dia disse para os discípulos: vocês até agora não me pediram nada. Pedi. Outra vez Jesus falou assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai, achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe; o que busca, encontra. E se você bater, se lhe abrirá a porta. Por quê? Há alguma coisa difícil demais para mim? Aqui é a primeira vez que Deus fala. Daí da segunda vez Deus fala assim: clama a mim e responderei. Vamos ver a terceira vez que Deus fala aqui. Está no capítulo 33, versículo 19. Vamos ler? Jeremias. Diz assim: o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, terceira vez. Assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo que lhes está determinado,
então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu povo Davi, com o meu servo Davi. E nesse caso, ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. Sabe o que Deus está falando aqui? Que a aliança dele conosco é irrevogável, e que se alguém conseguir romper a aliança que ele tem, com o quê? Com o dia e com a noite. Se alguém conseguisse, a aliança dele também poderia ser rompida. Alguém já conseguiu fazer isso? Desde que existem os tempos, sempre tem dia e tem noite. Porque ele assim o determinou. O que o Senhor está dizendo para Jeremias aqui, e que é impossível ser revogada a aliança que ele faz com o seu povo. E quando ele fala, clama a mim e responder-te-ei, é uma aliança inquebrável. Vamos ler ali no versículo 25, tá? Do capítulo 33, olha só, ele confirma isso, diz assim: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, se eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da terra, então eu rejeitaria os descendentes de Jacó e do meu servo Davi, e não escolheria um dos seus descendentes para que governasse os descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus estabeleceu leis físicas. São o que a gente chama hoje as leis da natureza. Se elas forem revogadas, Ele também revogaria a sua palavra para conosco. Mas tão firme quanto as leis da natureza funcionarão até o fim, assim é firme a sua palavra para conosco. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas alguém pode perguntar assim, mas por que a gente passa por dificuldades? Por exemplo, Jeremias, ele estava na prisão, né? Jonas estava na barriga do peixe. Manassés estava com ganchos colocado numa jaula. Ezequias estava com uma sentença de morte sobre si. Para que servem essas coisas? Por que existe o sofrimento e a dor, mesmo no meio do povo de Deus? E no capítulo 33, no versículo 6, diz assim: todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e de Israel, e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. As lutas da vida são a forma como Deus nos modela e nos purifica. E quanto mais cedo nós aceitarmos a modelagem de Deus na nossa vida, mais cedo nós passamos essa fase. As crianças têm os joguinhos, né, que eles mudam de fase, né? E quando eles vivem errando no mesmo ponto, eles não passam de fase, não é isso? Às vezes nós ficamos patinando 10, 20, 30,
40, 50 anos, e muitas vezes partimos em detrimento para a eternidade e não mudamos de face, porque nós não nos permitimos ser purificados pela mão do Senhor. É a teimosia diante do Senhor. Mas quando o barro se coloca nas mãos do oleiro e se permite ser feito um vaso, conforme o propósito de Deus, mudamos de fase. E Deus nos coloca em lugares melhores e maiores. Para quê? Para o louvor da sua glória. Para que mais gente se achegue ao reino. Para que a nossa vida seja bênção. Para que a vida da nossa família seja bênção. Para que a vida dos nossos filhos seja bênção. Para que os nossos parentes sejam restituídos. Para que a cura atinja aquele corpo, aquela vida. Quando nos colocamos na mão do Senhor. Hoje eu queria deixar para os irmãos esse chamado de Deus. Que se nós entendermos isso, a nossa vida será transformada. Clama a mim. Clame com palavras. Clame com gemidos. Clame com lágrimas. Clama a mim. E responder-te-ei. Porque, assim como as leis não podem ser revogadas, as leis da natureza, assim a palavra do Senhor não é revogada. A palavra lançada sobre nós. E assim como não há impossibilidades para Deus, tudo Ele pode fazer para modificar a vida de cada um, daqueles que Ele ama, daqueles que são seus filhos. Amém? Feche seus olhos. Quero convidar agora os irmãos a colocarem diante do Senhor uma coisa impossível. Uma impossibilidade, né? Que você acha que é impossível. Mas nós lemos aqui que a aliança do Senhor conosco é irrevogável e clama a mim e eu vou responder. Vimos diversos exemplos de pessoas que estavam em situação limite e Deus atendeu, respondeu. Coloque diante do Senhor uma impossibilidade e nós vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muitas vezes a nossa fé é provada e nós nos sentimos tão pequenos, ó Deus, diante de Ti, mas a Tua palavra nos diz assim com clareza que não há impossíveis para o Senhor, não há nada que seja demasiadamente difícil para o Senhor, e que assim como as leis da natureza funcionam o dia e a noite, assim é mantida a sua aliança para conosco. Por isso clamamos ao Senhor. Pedimos agora que o Senhor ministre sobre cada vida, ó Deus, e que o Senhor esteja atendendo ao clamor de cada coração aqui, Senhor. Nas impossibilidades, que o Senhor faça o seu milagre e transforme, ó Deus, cada situação. Em nome de Jesus. Amém.